Bom, este é um seminário que faz parte de um programa do Laboratório de Ciência Política da Universidade Federal do Pará, denominado Ciência Política, Duas Vocações de Debate, que incorporará parte do projeto de banco de dados eleitorais da memória política do Pará, que pretende mensalmente trazer e fazer um diálogo entre os partidos, os políticos e a academia. O objetivo principal, primeiro, é nós reforçarmos a memória da política paraense incorporada à Universidade Federal do Pará, ao nosso laboratório, que possa servir para ser consultado daqui a 20, 30 anos pelos nossos pesquisadores, pelos nossos estudantes, que venham ajudar a recompor as polêmicas de determinado período histórico. Nós faremos normalmente dois tipos de abordagem nesses nossos encontros. Um será trazer grandes personalidades da política paraense de décadas passadas para reconstruir um pouco da história sobre a ótica dessas personalidades. Nós já fizemos na primeira, que foi o ex-governador Aurélio do Carmo. Estamos pensando agora no ex-governador Alcides Nunes, no ex-governador Jairo Barbalho, do passado, né, que já passaram pelo Executivo Paraense. Não sei se nós teremos condições de ouvir o Jairo Passarinho, o ex-governador Jairo Passarinho, porque ele está com uma idade avançada, não sei se ele permitiria ainda dar algum tipo de entrevista, mesmo que seja em Brasília. Essa é uma dimensão, ouvir os principais atores da política paraense que ainda estão vivos. E outra questão é trazer as grandes polêmicas nacionais, que se estabelecem hoje na contemporaneidade. Mas também nós precisamos ver as grandes polêmicas internas de cada partido, principalmente na transição da ditadura para a democracia, assim como reconstruir um pouco a história dos partidos, seja no campo da esquerda, no campo da direita e no campo do centro. Hoje, o que é o mais importante que nós estamos iniciando, esse debate que está sendo transmitido pela internet, mas vai ficar à disposição no site do laboratório e também nas redes sociais, é tentar entender um pouco da conjuntura política atual, né? O quadro político atual, o governo Dilma, a crise econômica e as alternativas que se vislumbram. Nós convidamos o deputado Carlos Bordalo, porque ele é um intelectual importante do PT, e que neste debate ele representará um pouco das posições favoráveis ao governo. Naturalmente ele também tem suas críticas, né? Todo mundo tem isso, suas também críticas. O deputado Jordi, que ele fará uma abordagem da conjuntura também, com uma análise mais crítica, ao governo e na conjuntura, né? Logicamente, o deputado Jordi também tem posições favoráveis, mas isso aí, no decorrer das políticas públicas, são apresentadas na Câmara dos Deputados, mas ele vai ter condições de expor isso de forma bastante objetiva. O professor Roberto Correia, que vai discutir um pouco a conjuntura econômica, o quadro internacional e nacional e as alternativas que se colocam. Cada debatedor terá um limite de 20 minutos para se apresentar. Quando faltar 5 minutos, eu dou um leve comunicado, onde o debatedor sintetizará a sua opinião. E ao final, eles debaterão entre si a partir da moderação da própria mesa, no caso eu. E se algum do plenário quiser se perguntar alguma coisa, que seja por escrito. Isso aqui está no formato de mesa redonda mesmo, está sendo transmitido online pela internet, vai ficar à disposição também das redes sociais. Então eu gostaria agora de começar e apresentar, começar com o deputado Carlos Bordalo, fazer sua intervenção, em seguida o deputado Ronaldo Jordi, e por último, Roberto Correia, que não só discutirá a questão econômica, como também poderá fazer as devidas moderações da posição dos dois debatedores. Deputado Carlos Bordalo, com a palavra.
Boa tarde para todas, para todos. Referência especial ao meu companheiro, meu parceiro de parlamento durante dois mandatos, deputado Jordi, meu respeito. Cumprimentar o professor Roberto Correia, professor Edir, agradecer pelo convite. Eu acho que nós, para entender aspectos do presente, é necessário recorrermos a pelo menos uma rápida visitação ao período mais recente. O ciclo que nós estamos agora a debater se inicia com a redemocratização do país. A luta dos setores populares, democráticos, nacionais, pela conquista da liberdade e por instalar uma nova lógica do ponto de vista do desenvolvimento nacional, tem o seu ponto de culminância com a eleição do presidente Lula e o início do seu governo em 2003. Uma lógica quebrada a partir do início desse governo. O Brasil, deste período recente, é um Brasil que iniciou dinâmicas de grande significância econômica e social. O Brasil desse período é o Brasil que ampliou enormemente as oportunidades. Se falarmos do ponto de vista do acesso à educação, é um ciclo que quadruplicou os recursos disponíveis para a educação do país, em todos os níveis. Do ponto de vista universitário, é um ciclo que significou hoje o acesso de um dobro de estudantes universitários do que havia até então. Só no estado do Pará nós tivemos a criação de 2 novas universidades federais, a Universidade do Oeste do Pará e a Universidade do Sul-Sudeste do Pará, e a elevação da Faculdade de Ciências Agrárias para o status de Universidade Federal Rural da Amazônia. São 3 universidades após um ciclo que foi extremamente conservador e não promoveu esse nível de acesso ao ensino universitário. Os centros federais de educação se proliferaram pelo país. Para vocês terem uma ideia, até a chegada do presidente Lula à presidência, o país contava, se eu não me engano, com perto de 100 ou 120 escolas técnicas federais. Nós já estamos nos aproximando hoje de 400 institutos federais de educação. Eu estou me detendo um pouco nesse aspecto educativo, da educação, porque eu acho que esse é um aspecto central que vem proporcionando mudanças fundamentais, não só da economia, mas também do ponto de vista, inclusive, da capacidade do país de ter uma nova camada dirigente e, portanto, também gerado novas demandas e novas aspirações econômicas e sociais. Esse país enfrentou corajosamente uma luta pela soberania nacional. Quando o presidente chega ao país, esse país era um país que tinha que enfrentar o debate sobre a ALCA, sobre uma integração
subordinada do ponto de vista internacional, e é a partir deste governo do Brasil, com a sua influência regional, que nós vamos ter um fortalecimento do Mercosul, da integração latino-americana, da emergência de novos atores políticos regionais, a mudança do padrão de governo da Bolívia, Equador. Então, dizia eu que é um ciclo que também vai redefinindo a postura e o papel do Brasil no plano internacional. Primeiro, com uma clara intencionalidade política que redefiniu o alinhamento do país, apostando numa integração com os países em desenvolvimento, com estímulo às economias em desenvolvimento, com aliança com países que até então não tinham uma perspectiva de maior empoderamento na relação com o imperialismo americano e com o bloco europeu. Ao ponto de hoje nós temos, inclusive, bancos sendo criados do ponto de vista desses países, jogando o país numa nova dimensão internacional. Foi um ciclo que enfrentou firmemente a histórica desigualdade brasileira. Um ciclo que promoveu a ascensão social de milhões de pessoas no Brasil, que inicia o enfrentamento de questões estruturais como a moradia, como o acesso à energia. Vocês terem uma ideia, hoje no país, mais de 16 milhões de pessoas têm acesso à energia elétrica nas zonas rurais brasileiras, num programa que está em andamento, que é o Luz para Todos. Eu ainda me lembro do período que eu andava nesses municípios aqui do estado, eu assistia a energia passando acima das casas dos camponeses, e o camponês sonhava a hora que aquela energia poderia chegar às suas casas. Hoje nós chegamos nessas casas e vemos a energia disponibilizada para milhões e milhões de famílias. Esse modelo, evidentemente que ele foi entrando em conflito, primeiro, com um sistema político nacional que não se modificou. O sistema brasileiro precisa ser revisto, porque ele está fortemente ancorado num sistema de financiamento que promove a cada eleição o encarecimento das eleições. E ele vai privilegiando a representação parlamentar a partir do acesso ao recurso. Essa crise que nós estamos assistindo agora, que tem a ver com o aguçamento das relações do país, tem a ver com o financiamento político do país. Vocês têm uma ideia, essa operação Lava Jato, nas eleições de 2010 e 2014, todos os partidos foram, de uma certa forma, beneficiados ou financiados pelas mesmas empresas. Todos, menos o PCB, o PCO, o PSOL e o PSDU. Todos os partidos receberam das mesmas empresas. Evidentemente que cada um recebeu de acordo com o acesso, a governos, a mecanismos de acesso dessas empresas, a contratos e assim por diante. Esse sistema precisa ser revisto. Precisa ser revisto porque ele conduz a um aguçamento cada vez maior da contradição entre os avanços que o país precisa e como agora nós assistimos um dos congressos mais conservadores da nossa história, que está promovendo retrocessos inimagináveis, como esse da semana passada, onde o processo de terceirização é praticamente autorizado para todas as atividades econômicas das empresas privadas nacionais.
Por que isso? Porque a maioria esmagadora do Congresso é eleito ou é representante direto dos setores empresariais. Uma eleição, foi uma eleição muito polarizada e ela revelou uma oposição muito mais articulada e respondendo ao padrão regional, se vocês avaliam, o padrão da oposição brasileira está muito parecido com o padrão da oposição venezuelana, da oposição argentina, né? E encontra também uma candidata que tem que representar um projeto que já apresentava na eleição uma certa fadiga de material. Fadiga de material é quando um partido lidera um governo, né, por muito tempo. Todo governo que está há muito tempo vai carregando também, né, antagonismos, resistências, vai promovendo determinados enfrentamentos que em algum momento vai se agudizar. E isso agora encontrou seu ápice pós-eleitoral e também porque a presidenta teve que, evidentemente, promover qualquer candidato que ganhasse a eleição, teria que promover um ajuste nas contas do país, na economia nacional. Evidentemente que a nossa avaliação é que esse ajuste está sendo feito com o máximo de cuidado para que os seus efeitos sejam os menores possíveis, sempre terá efeito. E isso também leva a uma certa perda de confiança da presidenta num momento bastante delicado, onde também as forças de oposição se somam a outras forças muito poderosas que querem deslocar definitivamente esse ciclo que começou com a vida do presidente Lula, com a eleição do presidente Lula. Vou ler um trecho do pronunciamento aqui para vocês, para terminar. Quanto tempo já tem? Você vai ter 8 minutos. Abre aspas. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho, contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Isso aqui foi extraído da carta Testamento de Getúlio Vargas. O ambiente que se cria no país, todas as vezes que um ciclo começa a se voltar para direito dos trabalhadores, para redesenhar do ponto de vista da ascensão das camadas mais populares e trabalhadoras, é sempre esse padrão que estamos assistindo. Então a nossa sensação é de que emergiu um certo núcleo golpista nessa dificuldade que estamos atravessando. Evidentemente que nem todas as forças que se mobilizaram em duas grandes manifestações nacionais são golpistas, nem todas, mas tem uma mistura muito abrangente de forças que se somaram. Acho que o país já começa a observar uma certa acomodação. Se vocês perceberam nos últimos dias a resistência à própria aprovação da terceirização já revela um empate político na Câmara, pelo menos, né? A vitória do emendão, que botou várias emendas, foi de 230, 202, parece, 203, que já revela que, independente das siglas, um certo bloco, não é, começou a encontrar algumas
alianças em torno de um projeto que, embora divergindo em vários aspectos, você começa a encontrar uma agenda, né, que defenda o país, que garanta que, embora divergindo do governo, você assegure as conquistas, né? Acho que a revelação de ontem de que, após 3 meses de queda da geração de empregos no país, nós já termos uma taxa positiva de empregos, é um indicador de que a economia começa efetivamente a reagir. É importante ressaltar que um dos motivos da presidenta Dilma está tendo que fazer ajustes fortes na economia se deveu ao fato dela ter que rever durante quase 2 anos a atualização de tarifas públicas, né, de energia, de combustível, para não permitir que a maior e mais grave crise do capitalismo internacional das últimas décadas, começando em 2008, se abatesse tão fortemente sobre a sociedade brasileira como se abateu sobre outras, né? Outros países que... E o principal que deve ser garantido é o emprego. Então, até o final do ano, nós continuávamos tendo uma taxa positiva de emprego no país. Tivemos uma queda nos últimos 3 meses, em perda em média de 50 mil vagas no país, e agora nós já tivemos um crescimento, embora pequeno, mas já uma taxa positiva de emprego. Acho que a crise da Petrobras, que é uma crise do sistema político, não é uma crise da empresa. A Petrobras continua sendo, a Petrobras foi uma das empresas que se valorizou muito nesse último período, né? O valor da empresa, que quando iniciou o ciclo do presidente Lula, era muito pequeno, um torno aí, não estou lembrado, mas era abaixo de 50 milhões, alguma coisa assim. Hoje está acima de 200 milhões. Uma empresa muito valorizada. Um pré-sal, que é uma riqueza estratégica, descoberta pelo investimento em pesquisa desse ciclo, que foi capaz também de reativar a indústria naval brasileira. Evidentemente que a Petrobras também é muito cobiçada, né? E uma crise dessa monta é muito também aproveitada para especular em torno da empresa, e eu não diria de todos, mas uma parte dos interesses desses ataques à Petrobras também estão na mudança do regime de partilha do pré-sal, né? E é muita gente querendo botar mão nessa riqueza. Acho que a Petrobras já começa a apresentar sintomas muito positivos de que está ultrapassando esta crise, e o país terá que cuidar do seu sistema político, de penalizar fortemente quem organizou esse sistema de cartel, né, dentro da empresa, que, aliás, é bom lembrar, não é um sistema que começou na Petrobras. Agora mesmo, o Ministério Público Paulista pede a prisão de dirigentes do metrô paulista, porque o sistema de cartel foi também montado no sistema de trens e metrô de São Paulo, né? Quer dizer, para você ver que é um modus operandi das mesmas empresas ou outras para poder tirar benefícios de muitos investimentos. Mas acho que a Petrobras, que é muito importante. Por que eu estou terminando a minha fala situando a Petrobras como, a meu ver, a grande referência desta transição que estamos passando? Eu acho que a Petrobras é muito importante para o desenvolvimento nacional. A Petrobras é responsável por cadeias produtivas importantíssimas, e essa recuperação dela sinaliza que o país, que está muito melhor estruturado, um país que não tem mais o nível de endividamento externo que tinha, um país que tem suas taxas internacionais positivas, um país que tem uma base produtiva muito mais sólida, precisando evidentemente se modernizar, um país que tem uma agricultura que cresceu ao nível que cresceu, um país que tem uma classe trabalhadora muito mais ampliada hoje do que tinha, um país que tem a sua infraestrutura sendo
fortemente modificada para melhor, com investimentos em ferrovia, em energia, não é? Em portos. É um país que está preparado para realmente iniciar o outro ciclo. Que ciclo será este? Evidentemente que nós apostamos em dois eixos fundamentais. Se a criação de um forte mercado interno de massas foi a âncora central do primeiro ciclo, nos dois governos do presidente Lula e um da presidenta Dilma, nós estamos agora tendo que, evidentemente, dar um outro salto. O mercado de consumo apenas, né, não dá conta mais dessa necessidade do país dar esse salto. É preciso investir fortemente na educação, tecnologia e, efetivamente, na ampliação da nossa infraestrutura logística capaz que, com educação e tecnologia, com a modernização produtiva, com a modernização da nossa indústria, da nossa agricultura e um ambiente logístico cada vez melhor, nós possamos efetivamente, utilizando bem a riqueza estratégica do pré-sal. Eu sou muito otimista e acho que o país tem tudo para dar certo, continuar dando certo, continuar gerando oportunidades, continuando possibilitando que o mais cedo possível nós possamos de fato ter um país muito menos desigual e um país muito mais solidário, muito mais posicionado soberanamente no mundo. São dois elementos, professor. Em 20 minutos é muito pouco tempo, mas eu espero ter transmitido aqui o núcleo central daquilo que eu estou avaliando neste momento no Brasil. Muito obrigado, professor. Agradecemos a disposição do deputado Carlos Bordalo, deputado do PT muito reconhecido no Estado. Agora vamos passar a palavra ao deputado federal Raul Jordi, PPS, que apresentará em 20 minutos suas considerações a respeito da temática em discussão. Obrigado, professor Edir. Cumprimentá-lo em seu nome a todos aqueles que são patrocinadores desse momento importante da universidade, tentando resgatar o debate vivo da conjuntura e, ao mesmo tempo, registrar parte da nossa memória política, econômica, social, com esses depoimentos que fazem um acervo para a posteridade, para que as próximas gerações possam ter a oportunidade de pesquisar e produzir conhecimento a partir dessa pesquisa, da memória viva. Cumprimentar e brindar a possibilidade de fazer esse debate aqui com o deputado Bordalo, amigo, companheiro, que fomos da Assembleia Legislativa, de tantas lutas. Eu destacaria aqui a CPI da pedofilia, que eu acho que marcou um pouco esse Estado no combate a uma política de segregação e violação de direitos de crianças e adolescentes no Estado do Pará. E o meu amigo de longas décadas, não vou dizer quantas, para não denunciá-lo aqui, não só para o público que está aqui, que são jovens, que é um público relativamente reduzido, mas a nossa net que está transmitindo aí, né, para milhares de pessoas, não vou aqui denunciar. Se autodenunciar. A nossa história. Alberto, então, foi preso. Fomos presos juntos, militamos no PCB, no Partido Comunista, durante muitos anos, e é um amigo que nós temos. E parabenizar a todos que estão nos assistindo. Bom, eu vou fazer aqui algumas provocações do que eu penso da conjuntura e dos desafios dessa perspectiva de superação da crise brasileira. Primeiro, o Brasil vive ainda um processo de desafios e de contradições profundas. Ao mesmo tempo que descortina um cenário de possibilidades, pela grandiosidade de alguns ativos, né, do nosso país, mas ao mesmo tempo ainda convive com indicadores perversos, desiguais, desumanos. Né? O Brasil, ao mesmo tempo, é um país que tem
a maior biodiversidade do planeta, mais de 50 mil espécies da fauna e da flora, portanto, um laboratório de pesquisa para o conhecimento humano no sentido de desenvolver o IDH, promover a qualidade de vida e gerar conhecimento a partir disso. O Brasil é um país que tem a maior fronteira agrícola produtiva contínua do mundo, portanto capaz de produzir muito mais do que os 214 milhões de toneladas de grãos que produzimos hoje. O Brasil tem tecnologia de ponta em fibra ótica, por exemplo. O Brasil tem um sistema financeiro e bancário que hoje é o terceiro mais bem equipado e produtivo rentável do mundo. O Brasil tem a terceira maior costa litorânea com capacidade de produzir alimentos proteicos capaz de alimentar 2 vezes a população do planeta e tantas outras. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, tem 17% da água potável do mundo, mas, ao mesmo tempo, é um país que tem 3 milhões de crianças menores de 16 anos abandonadas nas ruas, é um país que ainda tem registros, que é o terceiro maior de trabalho análogo ao trabalho escravo, é um país que ainda tem cerca de 7 milhões de pessoas analfabetas. Eu não estou falando do analfabetismo funcional, estou falando do analfabetismo literal. É um país que ainda tem uma parte da sua população sem registro civil, em pleno século XXI, no ano de 2015. Então é um país de contradições profundas, cheio de oportunidades de um lado e profundamente excludente de outro lado. O que fazer diante disso? Alguma coisa foi feita. Não é? Eu queria fazer um corte, que não é o corte, e aí uma primeira divergência apresentada aqui. Acho que o Brasil vem superando em alguns aspectos os seus desafios, que eu remonto aí de 30 anos, 25 anos. Eu acho que depois da redemocratização, essa redemocratização combinou um conjunto de atores, de personalidades em diversos partidos, né, uns mais, outros menos, mas uma geração que lutou pela redemocratização do Brasil, que produziu resultados importantes em vários aspectos. O Brasil superou uma ditadura militar, fez uma campanha de massas em favor da liberdade e da retomada democrática, não conseguiu isso, não se abateu, foi para o Colégio Eleitoral, derrotou a ditadura no Colégio Eleitoral, inaugurou um processo de redemocratização, fez uma Constituição para dar status jurídico para esse novo ordenamento democrático. Falam o que quiserem, mas a Constituinte brasileira, a Constituição brasileira, é uma das mais avançadas do ponto de vista do reconhecimento de direitos coletivos e individuais do mundo. O Brasil estabeleceu uma lei de responsabilidade fiscal, que hoje é mantida por todos, exaltada, com defeitos, mas absolutamente um instrumento novo e eficaz no controle dos gastos públicos. Estabeleceu na Constituição gastos mínimos com a educação e com a saúde, fez um sistema único de saúde na década de 80, que foi um processo brutal de inclusão, porque muitos que estão nos ouvindo e alguns aqui da mesa sabem que há algum tempo atrás, para se ter acesso ao SUS, tinha que ter uma carteirinha do INAMPES e coisas do gênero. O Sistema Único de Saúde, apesar da sua precariedade, é o único sistema de saúde pública no planeta que atende a qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro em qualquer unidade pública de saúde. Atende precariamente, mas atende. O conceito do Sistema Único de Saúde é um conceito extraordinariamente desafiador e inclusivo. Apenas por questão de gestão de recursos, de uma série de questões, ele é deficitário do ponto de vista da prestação de serviço de qualidade. O Brasil fez isso, o Brasil estabeleceu o Fundo Mínimo para a Educação, o antigo Fundef, que agora se transformou no Fundeb, e uma série de programas sociais. E fez uma coisa que foi brutalmente incorporadora de renda, principalmente para a classe trabalhadora, que foi a estabilidade da moeda. Vocês que estão aqui na plateia e muitos que estão nos assistindo não lembram disso, porque são muito jovens, mas nós já tivemos na década de 80 uma inflação mensal da ordem de 82%. Ninguém sabia quanto custava uma garrafa de água, uma coisa de menor valor. Não se tinha noção, porque as remarcações, inclusive, de preços eram diárias, e algumas vezes 2 ou 3 vezes diárias. Infelizmente, vocês não têm memória, muitos jovens não têm memória dessa fase
mas o Brasil viveu um pouco isso. Então foram conquistas, a estabilidade da moeda melhorou para todo mundo, mas principalmente para quem recebia o seu dinheiro no caixa e fazia despesa com aquele caixa. Quem tinha overnight, quem tinha poupança, se perdia, mas perdia menos. Mas houve uma brutal transferência de renda para o valor real da classe trabalhadora. Isso tudo foram processos de conquistas, processos de avanço. É verdade, o que disse o deputado Bordado, no governo Lula, algumas dessas políticas, por um conjunto de estabilidades alcançadas, elas se desenvolveram mais do que em outros períodos. Isso é real. Mas os fundamentos dessa organização institucional, jurídica, política, econômica do país, ela teve um avanço que eu reputo da Constituinte, da década de 85 até 88, ela se inaugurou ali e vem até os dias de hoje. Então eu diria que nesses 25 anos, 30 anos, o Brasil avançou muita coisa. Deixou de fazer muita coisa também, não é? A crise deixou de fazer, por exemplo, as reformas estruturais. Eu diria que tem 3 reformas absolutamente indispensáveis e que, lamentavelmente, nem os governos do PSDB e nem o governo do Partido dos Trabalhadores conseguiu arranhar nisso. Reforma política, que hoje nós estamos aí, mais uma vez, numa tentativa de fazer. Não é possível manter o sistema político, é uma crise brutal nisso. Uma crise, inclusive, desorganiza o processo social e de representação. A reforma tributária. O Brasil tem a 3ª maior carga tributária e fiscal do planeta. Nós pagamos hoje cerca de 36, 37 ou 38% do PIB, tá certo? Do PIB hoje se paga de tributos e carga fiscal. Tá certo? Não há sociedade no mundo que possa estar bem organizada do ponto de vista dos investimentos necessários com esse grau de corrosão da base econômica, da produção da economia na sua estrutura. E a outra reforma, que é a reforma do modelo federativo. O Brasil é constituído, é pautado juridicamente no Estado federado, mas de federação tem muito pouco disso. Tá certo? Na verdade, há um processo centrífugo de concentração de recursos. A União hoje representa algo em torno de 76% da arrecadação do fundo tributário, e os municípios, que é a menor ponta, que é a unidade federada menos empoderada dessa cadeia produtiva, dessa cadeia institucional, de representação das unidades federadas, não representa quase nada. E é no município que as coisas se resolvem ou deixam de se resolver. A vida real, concreta, a dimensão objetiva da vida se dá no município. Então essa reforma do pacto, do modelo federativo, que além dessas distorções da distribuição do bolo tributário entre União, Estados e municípios, ela é criminosa. E há um outro problema também, que é as desigualdades regionais, as diferenças e os desequilíbrios regionais. Nenhuma dessas reformas estruturais, além da reforma da Previdência, além da reforma de tantas outras que se precisam, eu reputo essas 3 reformas absolutamente. Então, a sociedade, o establishment de condução política do Brasil, e eu não falo deixo daquele, mas cobro principalmente daqueles que prometeram mais isso com mais ênfase do que outros, não é? Isso foi absolutamente frustrante. Se perdeu a possibilidade, apesar desses avanços, de se aproveitar, inclusive, o capital político de representação para se fazer reformas estruturais. E nós estamos hoje, em grande parte, vivendo as decorrências do pecado, não é? De não ter promovido as reformas estruturais. Foi dando um jeitinho ali, arruma para cá, faz uma eleição para ali, não pode fazer agora porque dá desgaste, essa relação meio hipócrita e oportunista do jogo político, e vai se empurrando as mudanças estruturais para debaixo do tapete, e a coisa continua andando, e um dia essa bolha estoura. Um dia essa conta chega. E essa conta chegou. E essa conta está chegando. Portanto, nós temos hoje uma crise, ou talvez a mais grave crise da história contemporânea, porque não é só uma crise econômica. Essas conquistas todas, desses 25 a 30 anos, inclusive as conquistas obtidas no primeiro governo do presidente Lula, nos governos do presidente Fernando Henrique, que tem contribuições sociais, eu já me reportei a algumas delas, isso tudo tem, de certa forma, até ameaçado. Nós estamos com
uma inflação da ordem de 8%, 8,3% real, uma taxa de juros de 12,6%, a segunda maior do planeta hoje. Nós temos uma dívida pública exorbitante. O governo da presidente Dilma bate o maior recorde da história dos últimos 15 anos em pagamento de serviços e juros da dívida, beirando os 300 bilhões, estava em 272, e agora, semana passada, o Banco Central anunciou a dívida acumulada de um ano em quase 300 bilhões de pagamento de juros e serviços da dívida. Nós temos um ativo entrando no Brasil de importações da ordem de 100 milhões ano, portanto, abatendo-se sobre a indústria nacional de forma brutal. A questão do desemprego nesta sazonalidade, inclusive com ameaças de perda deste crescimento que já vem há 27 anos de forma consecutiva, em períodos mais aquecidos ou menos aquecidos. Há 27 anos o IPEA vem apresentando um crescimento ou uma estabilidade no processo do emprego formal, com alguns momentos de sazonalidade depressiva nisso, mas a curva, nós estamos hoje com um processo de ameaça e uma previsão de crescimento da economia negativa. Tá certo? Na melhor das hipóteses, se tudo der certo daqui para frente, vai fechar o ano zerada, mas não é o indicador de hoje, e a gente torce que esse crescimento negativo da economia possa ser evidentemente superado. Além desta crise, nós temos uma crise do modelo da crise econômica, nós temos uma crise, e aí eu não vou falar do combustível, não vou falar da energia, porque são dois elementos que estão aí, batendo concretamente. Né? O presidente, há um ano e meio atrás, veio para a televisão falar na redução da energia, da taxa de energia em 16% em cadeia nacional, e hoje nós estamos vendo o tamanho dessa brincadeira que está acontecendo. Uma crise do modelo da matriz energética, uma previsão absolutamente falível, não diria que dolosa, porque seria exagero, mas falível, absolutamente previsível, porque você dá um desconto, dá uma redução na taxa de energia, o que é que acontece? Aumenta o consumo, a linha branca explode, assim, rapidamente, não precisa ser um especialista como o professor Roberto Correia, que é um economista pesquisador nessa área, mas qualquer um diz assim: reduzir a energia, aumenta o consumo, aumenta o financiamento de compra de eletrodoméstico, e evidentemente que isso vai ter um impacto, tá certo, no fornecimento da energia. Então, alguém tem que estar trabalhando com planejamento assim: nós temos lastro para fazer essa brincadeira. Não pode fazer isso assim: poxa, ninguém agora não acompanhou porque Cantareira deu um problema meteorológico, não choveu como a gente imagina. Não pode ser assim. Isso é um ato de absoluta irresponsabilidade. Um país não pode ser planejado desta forma. Não é? E mais do que isso, agora na energia, quer dizer, aumentando combustível, aumentando energia, aumentando combustível, dispara o gatilho para todo o resto. Porque são insumos absolutamente estruturais da economia de uma sociedade moderna, de uma sociedade de consumo, de uma sociedade contemporânea, como é a sociedade brasileira. Então, o problema da economia. Além do problema da economia, nós temos o problema do modelo de representação, que talvez pouca gente esteja, e talvez a necessidade da reforma política. A presidente Dilma teve na última eleição 53 milhões de votos. O candidato Aécio, o senador Aécio, teve 51 milhões de votos. Como já foi dito aqui pelo deputado Bordalo, talvez uma das eleições mais disputadas dos últimos da história contemporânea, da história republicana brasileira, democrática. 53, 51. E tiveram 48 milhões de brasileiros, quase um terço desse eleitorado, que se absteve, votou em branco ou votou nulo. Ou seja, quase um terço do eleitorado disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero nem Dilma, nem Aécio, nem Marina, nem Bordalo, nem Jordi, nem ninguém, eu estou fora disso. Esse sistema, eu não tenho escolha desse sistema, eu não quero participar do sistema. Num país que tem o voto obrigatório, que paga multa, que deixa de ter concurso, né, tem lá as penalidades de quem não participa do processo político. Então isso não é pouca coisa. Um terço para deputado federal foi maior, 53 milhões, o professor Roberto Estudioso disse, depois pode corrigir esse dado, 53 milhões de brasileiros não votaram em nenhum dos 513
510 deputados da Câmara Federal. Provavelmente isto ou mais um pouco não votaram nos deputados estaduais, nos 41, é isso? 41 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E por aí vai. Então há uma crise real de representação desse sistema da democracia chamada representativa. A reforma política é absolutamente indispensável para a retomada da normalidade democrática, com elementos da democracia participativa, que é cada vez mais exigida no nosso país. Uma outra dimensão da crise, e eu deixei por acaso, deliberadamente, por último, é a crise ética. É insuportável. Para vocês terem uma ideia disso, a CPI dos anões do orçamento, que há 15, 20 anos, alguém falou aqui no Jarro Passarinho, parece que o Jarro Passarinho até presidiu essa CPI, depois se afastou, ela movimentou, na época, algo em torno de 100 milhões de reais, por dia de hoje. O mensalão, que passou 7 anos sendo apurado, que botou 26 pessoas condenadas na cadeia, com penas diferenciadas, o presidente do partido, Zé Disseu, o presidente do PT, o Denúbio, o não sei quem, o Valério, o Marco Valério, e toda essa gente de empresários, etc. e tal, 26 pessoas, o mensalão movimentou 171 milhões de reais. Este Petrolão, que tem um cidadão chamado Pedro Barusco, que é o terceiro escalão de uma diretoria das 4 da Petrobras, sozinho, chegou na Polícia Federal e disse assim: pode me algemar, eu quero essa tal de delação premiada, eu tenho 97 milhões de dólares para devolver. Está lá em casa. Entendeu? 97 milhões de dólares. São 300 milhões de reais. Um cidadão do terceiro escalão de uma diretoria. Então, tem ministro no Tribunal de Contas, o doutor Janot, Rodrigo Janot, nós tivemos uma comissão de deputados, até suprapartidariamente, com ele. Ele disse: olha, essa conversa aqui já está sendo, não tem ainda materialidade para isso, mas isso já está beirando uns 15 bilhões de reais. Ora, o mensalão foi 171 milhões. Ele já tem gente falando em 15 bilhões na informalidade. Então, quer dizer, é uma coisa brutal, brutal. O que se fez com a Petrobras, uma perda de um prejuízo de 6 bilhões e uma desvalorização próxima de 200 bilhões de reais. Com esta empresa que era orgulho de qualquer brasileiro. É o Brasil que deu certo. Petrobras, Correio, Banco do Brasil, sempre foram símbolos do Brasil que deu certo. Né? Essa empresa vai passar algumas décadas, ou não sei quantas, tá certo? Para recuperar. Claro, ninguém vai acabar com a Petrobras, porque não é assim também. Né? A Petrobras é uma instituição só. Então, essa crise ética, concluindo, essa crise ética, ela precisa ser corrigida. E nós não podemos dizer que isso é assim, todo mundo é assim, todo mundo é inevitável. Não é. Não é. Não é. É verdade que isso foi dito aqui numa matéria publicada no Estadão. Tem muito da deformação do sistema. Né? O ministro Toffoli teve há 15 dias na Câmara, na Comissão Política, da Reforma Política, é o seguinte: está aqui o nome dos 10 maiores contribuintes de financiadores de campanha eleitoral no Brasil. A JBS, dessa Friboi, que é a segunda maior indústria proteica de alimentos, de carne do mundo, e que de uma hora para outra se constituiu neste império, financiou 638 milhões, é a primeira da lista, 638 milhões. Uma empresa financiou na campanha eleitoral. Se essa empresa de 638 milhões botasse na conta de cada campanha dos 503 deputados 300 mil reais, isso dava em torno de 150 milhões, ainda sobrava quase 500 milhões para financiar governadores, candidatos a presidente, etc. É impossível o sistema funcionar. Alguém acredita que uma empresa doa dinheiro para uma campanha eleitoral pelo compromisso com a democracia?
para fazer o bem social para quem quer que seja? Ou será que essa empresa, como disse o Renato Duque, isso é o Paulo Roberto Costa, isso é empréstimo a juros e correção monetária altíssima. Isso é devolvido depois. Essas empresas financiam esses esquemas para poder ter, no mínimo, uma certa docilidade daquele mandato em favor dos seus interesses. Então, eu acho que é um pouco isso. Perspectivas, só para 30 segundos, acho que tem muitas perspectivas de se superar, mas isso depende muito de uma coisa que está acontecendo e é um fenômeno recente no Brasil. Opinião pública, sociedade civil mobilizada, participação ativa, pró-eficiência, protagonismo, militância autoral e coletiva e partidária também, mas essa participação cada vez mais ativa, que é o que eu vejo como um elemento estruturante de superação e superadora dessas crises, para que a gente possa, enfim, superar os nossos desafios e dar uma perspectiva de buscar uma sociedade um pouco mais equilibrada, menos vulnerável a esse conjunto de coisas. E particularmente registrando esses três desafios, essas três grandes reformas, que eu acho que é o que o país, independente de partido, tem que se debruçar as pessoas de bem, que é a reforma política, a reforma do modelo federativo e a reforma tributária. E isso não adianta apenas a sociedade. A sociedade tem que empurrar as instituições. Mas isso é uma decisão de governo, é uma decisão de Estado, é uma decisão que precisa ser acumulada cada vez mais no sentido da gente superar esse contorno institucional que ainda está muito deformado no Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Jordi pela exposição. Agora eu convido o professor Roberto Corrêa, 20 minutos, para apresentar as suas análises. Certamente que é muito bom estar aqui e ouvir esses dois companheiros de viagem, da trajetória política que juntos experimentam, sobretudo a experimentação da transição democrática, que levava-nos a viajar por esse país, sobretudo em direção a São Paulo, para discutir o fenômeno da construção democrática, que se deu com toda esse sacrifício de uma geração, mas incompleta nos seus resultados, e as tempestades, as frutas podres estão sendo colhidas agora. Desculpem, talvez eu falar um pouco em metáfora, de forma metafórica. Mas lembro-me da Frente Democrática de Oposição à Semântica, FDO, em que a discussão era esta oposição à ditadura militar tem que jogar o jogo estratégico e buscar uma unidade, embora saibamos que as nossas divergências programáticas e ideológicas são grandes. E conseguimos fazer e eleger um candidato ao governo em oposição. Foi a primeira vez que tivemos a possibilidade de obter apoio de um governo para a construção daqueles partidos que buscavam no interior o atendimento das exigências da lei, que era a fundação de diretórios e etc. Esse apoio foi nos dado. Esquecendo um pouco isso, voltando para a excelente contribuição que vocês trouxeram, o deputado Bordalo traz o reconhecimento de um novo paradigma, que eu simplificaria na metáfora deslocamento do Estado em direção aos mais pobres, e trouxe a incorporação de 40 milhões de brasileiros que ultrapassaram a linha de pobreza, e destaca como de fundamental importância a facilitação de políticas públicas cujo ciclo, ainda não terminado, busca a produção
da cesta básica da cidadania, entre as quais o ingrediente principal é a dignidade, pela descabrestalização do voto que nós assistimos, que a nossa geração assiste, acompanhada também da busca pela efetividade de uma classe média. De uma classe média, não estou falando no sentido de consumo, no sentido da criação de mercado interno pujante. A contribuição do Jordi é no sentido de mostrar que esse novo paradigma ele é incompleto ainda, tanto no sentido ético das reformas estruturais, e principalmente pelo fato de que ainda temos miséria, temos abandono, temos aí todo um campo de políticas sociais que precisam ser aproximadas. E eu aqui completaria, concordo e reconheço como Banco Mundial de que o nosso sistema decisório de relações executivo-legislativo e dentro do processo eleitoral é o mais caro do mundo. Seja em termos relativos, só perdemos para os Estados Unidos em termos absolutos. Mas em termos relativos, como proporção do PIB, ou como tendo como denominador o salário mínimo, somos o processo decisório, o Congresso, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário mais caro e ineficiente do mundo. Como resolver esse problema? Nada mais do que uma nova arquitetura constitucional. Algo que vem sendo adiado. Mas para dizer que não falei de economia, eu concordo com o fato de que, primeiro, o primeiro governo que traz a modernidade e cria aquele tapete monetário e de equilíbrio fiscal é realmente o governo Fernando Henrique, que se elege, se reelege, mas que sai com um baixo índice de aprovação. E por que o baixo índice de aprovação? Está aí nesses três terços. Um terço vota em Dilma, um terço vota em Aécio e um terço diz eu não voto em ninguém. Pai, Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade. Me desculpe a metáfora, mas me parece que a maior racionalidade nesse momento de chamar a atenção para os nossos problemas está naqueles que se recusaram a votar. Agora, eu não vou participar disso. Que é um alerta, não quer dizer, por exemplo, o voto nulo na época da ditadura ajudava a ditadura. Mas agora não, ela está a dizer o seguinte: vocês têm que pensar direito, porque daqui a pouco o político vai pegar pancada no meio da rua, como aconteceu na Itália na década de 70 e 80. Ou vocês acham que o sequestro e morte do Aldo Moro se dá por quê? Por causa da extensa corrupção que havia no jogo político. Essa extensa corrupção, ela começa, eu estou falando em corrupção política, e recomendaria lerem o Political Corruption, que é um livro da Universidade de Berkeley, capitaneado pelo cientista político Huston, onde mostra que a corrupção é um modelo político que começa como tônico e acaba como tóxico. Se aquela corrupção, e aqui eu não estou defendendo, eu estou raciocinando dentro da lógica, essa corrupção